Saudações a todos, vamos retomar e reiniciar nosso curso de termodinâmica básica, em outras palavras, nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, durante a aula imediatamente anterior a esta, durante a última aula, nós encontramos duas importantes expressões ao longo das últimas 5 aulas. Nós obtivemos este resultado, indicando este resultado associado a um processo termodinâmico do tipo adiabático, quando a variação infinitesimal nós vale ressaltar aqui, reiterar, que esta variação infinitesimal é do tipo é exatamente uma diferencial do tipo não exata e, portanto, a quantidade de calor, ou em outras palavras, a variação do fluxo, o fluxo de energia térmica entre um sistema termodinâmico e o outro, não configura-se como uma função de estado termodinâmico e, portanto, nós utilizamos esse asterisco para indicar e deixar notório, claro, objetivamente, que trata-se de uma diferencial do tipo não exato. Então, quando o processo é adiabático, essa variação infinitesimal de troca de energia térmica ou fluxo de energia térmica ou calor, isso é igual a zero. Então, nós encontramos essa expressão, ressaltando que a capacidade térmica molar é a capacidade térmica associada a 1 mol. 1 mol é exatamente um número de Avogadro, conhecido como 6 multiplicado por 10 elevado a 23, átomos, moléculas ou outra qualquer estrutura. Aqui, no caso do gás, é átomos e moléculas, ou moléculas. Aqui nós temos a capacidade térmica molar sob pressão constante e a capacidade térmica molar sob volume constante. Esta primeira é maior do que a segunda, a que está no numerador é maior do que aqui está no denominador, de modo que essa divisão é maior do que 1. Muito bem, aqui está a expressão muito similar, associada e relacionada exclusivamente com o processo termodinâmico do tipo isotérmico, quando a variação infinitesimal de temperatura é igual a zero. Então vamos agora fazer uma breve revisão, uma resumida revisão sobre cálculo diferencial integral, para nós então compreendermos qual será o comportamento da curva isotérmica, a curva denominada isoterma, em relação à curva denominada adiabática. Então, vamos dedicar-se a fazer uma breve revisão de cálculo diferencial integral, de modo a contextualizar a análise que deverá ser realizada para comparar a evolução termodinâmica em um espaço de 2 dimensões do tipo pressão versus volume. Em termos de revisão sobre cálculo diferencial e integral, muito rapidamente, recordando que nós estamos gradativamente oferecendo cursos, ministrando cursos, gravando aulas sobre diversos temas de matemática, de estatística, de física, entre outras áreas, e estes cursos e minicursos estão gradativamente sendo disponibilizados na nossa página no YouTube, hospedada e sediada na plataforma do YouTube, canal este intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Neste tal canal nós encontraremos diversas playlists que estão em fase de construção e, ao longo do tempo, se o Criador permitir, estaremos disponibilizando outros temas, outros conteúdos, outros cursos e minicursos. Muito bem, então, muito rapidamente, vamos considerar uma função que apresenta dependência funcional somente em uma variável, no caso, na variável x. Então, aqui nós podemos considerar aproximadamente uma curva, essa curva é a curva f de x. Consideremos 2 pontos, aqui o ponto com coordenada x subíndice 0 e aqui com coordenada x, f de x0 e
Então nós podemos considerar uma reta que une os dois pontos, gerando uma espécie de corda em relação à curva. Então aqui nós podemos construir aproximadamente um triângulo retângulo, cujo lado é x menos x0, isso é delta x, e este lado é delta f, que é igual a f de x menos f de x subíndice 0. E aqui nós temos um determinado ângulo alfa. Vamos utilizar a letra grega no formato minúsculo, alfa. E então nós podemos definir a tangente de alfa fazendo uso da trigonometria do círculo, reiterando o fato de que a matemática nos oferece a trigonometria do círculo e a trigonometria da hipérbole. Nós estamos fazendo uso da trigonometria do círculo, a tangente desse ângulo alfa definida como seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Aqui o seno de alfa do ângulo alfa é o lado oposto dividido aqui pela hipotenusa. Então vamos considerar aqui como, não sei qual letra nós utilizaríamos, mas vamos considerar H, e aqui nós temos lado oposto ΔF dividido por H, o cosseno de alfa, o lado adjacente ao ângulo alfa, ΔX dividido por H, de modo que se nós substituirmos apropriadamente ΔF dividido por H dividido por ΔX dividido por H, que é igual a ΔF dividido por ΔX. E isso é igual a F de x menos f de x subíndice 0 dividido por x menos x subíndice 0. Esta é a tangente de alfa. O que é exatamente a derivada? A derivada da função f de x em relação a x é o limite quando x tende a x subíndice 0 da tangente de alfa. Ou, em outras palavras, o limite quando x tende a x subíndice 0 de f de x menos f de x subíndice 0 dividido por x menos x subíndice 0. Então, esta é a derivada da função f em relação a x. Qual é o papel, por assim dizer, da derivada? Do operador de derivação atuando sobre a função f de x é analisar como que, a partir, se supusermos previamente uma variação infinitesimal da variável relacionada ao conjunto domínio da função, como que essa variação infinitesimal no conjunto domínio da função, no domínio da função, reflete, por assim dizer, ou implica na variação da imagem da função. Em outras palavras, como que a função f de x, ou seja, a imagem da função varia em seu espaço matemático particular em relação a uma variação infinitesimal, ou seja, uma variação tal que tende a zero, porém não é zero, do domínio da função. Então, como que variações infinitesimais do domínio da função implicam ou alteram, por assim dizer, a imagem da função. Isso é, de alguma maneira, a definição de derivada de uma função. Por outro lado, nós podemos entender que, à medida que este ponto x se aproxima do ponto x subíndice 0, a tendência é que a curva, vamos tentar aqui, retomaremos essa expressão oportunamente, estas expressões. Então, nós sabemos, com base no cálculo diferencial e integral, com base na análise real, que à medida que
medida que este ponto x se aproxima infinitesimalmente, por assim dizer, do ponto x subíndice zero, a tendência é que esta curva se comporte como uma curva tangente, como uma reta, perdão, essa corda comportar-se-á como uma reta, transformar-se-á em uma reta tangente à curva neste ponto x subíndice zero. E então nós teremos efetivamente, com base na análise real, neste tal limite, o status da curva transformando-se de corda para uma reta tangente à curva neste ponto de referência x subíndice zero. Isso é efetivamente a derivada do ponto de vista da interpretação geométrica, ao passo que a interpretação baseada na análise real, a interpretação algébrica e analítica, está associada ao fato de o operador de derivada nos informar como que a função f de x varia a sua imagem a partir de uma variação infinitesimal prévia da variável de domínio da função. Muito bem. Nesse caso, nós sabemos, com base na trigonometria do círculo, nós sabemos que vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas aqui, yx, em duas dimensões, a origem do sistema de coordenadas e um círculo cujo centro do círculo coincide com a origem do sistema de coordenadas. Então aqui nós temos um ângulo alfa. Então a projeção sobre o eixo x gera os resultados associados à função cosseno, ao passo que a projeção sobre o eixo y gera os resultados associados à função seno. E a extensão desta reta, deste raio até uma reta que tangencia o círculo neste ponto, aqui no ponto, vamos considerar 1, menos 1, o raio como igual a 1, menos 1 e aqui 1. Então nós temos uma reta e todas as medidas associadas ao ângulo alfa estão sobre a tangente, estão projetadas aqui. Então nós temos sobre o eixo y a projeção da função seno, sobre o eixo x a projeção da função cosseno e sobre esta reta que tangencia ao círculo nesta ponta, né, e a circunferência neste ponto, mede a tangente. Então vamos analisar. Muito bem, vamos encerrar a aula deste ponto e retomaremos durante a próxima aula. Muito obrigado.